Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Para, neste momento aqui, interagir com relação a algumas questões com vocês, questões de língua portuguesa, algumas análises, algumas situaçõezinhas com as quais precisamos ter intimidade, afinidade, para que não vacilemos, para que não erremos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal LPP. E se você ainda não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se aqui no canal @Língua Portuguesa para Passar. E siga também lá no Instagram, @Língua Portuguesa para Passar. Tanto no Instagram quanto no YouTube, nós temos diariamente questões, resoluções, explicações, esclarecimentos, sempre novidades para que você fique abastecida, fique abastecido para que seja bem-sucedida, bem-sucedido em seu concurso. Ou também você que não vai prestar concurso, mas quer mais conhecimento da língua portuguesa, você estará no lugar certo. Aqui no YouTube, neste canal, @Língua Portuguesa para Passar, e lá no Instagram, também @Língua Portuguesa para Passar. Vamos que vamos, resolver algumas questões com bastante clareza, com bastante objetividade. Vamos lá. Primeira questão. Assinale a sequência em que as palavras são acentuadas. Então, questão de acentuação gráfica pela mesma regra. Vamos que vamos. Deixa aqui a primeira questão, a primeira opção. Alguém. Alguém é uma palavra oxítona. Ótimo. Opa, deixa eu melhorar aqui que não ficou bom. Passar a borracha. Agora sim. Alguém oxítona. Álbum paroxítona. Dendê oxítona. Então, regras diferentes, não é a opção A. Vamos à opção B. Egoísta. Opa, Peraí, deixa eu melhorar. Egoísta. Baú. Cafeína. Opa. Hiato. Então, na opção B, todas as palavras têm a mesma motivação de acentuação gráfica. Vamos conferir as outras? Vou voltar aqui para o verde. Próximo, paroxítona. Imóvel, paroxítona. Último, proparoxítona. Então, de fato, não é a opção C. Revólver, paroxítona. Ninguém, oxítona. Através, oxítona. Então, não é a opção D. Céu, ditongo aberto, el. Ditongo aberto, el. Refém, oxítona. Você, oxítona. Logo, a sequência em que as palavras são acentuadas pela mesma regra, temos aqui na opção B. Bravo é a solução para o nosso problema. Então, primeira solução, temos aqui na opção B. Bravo. Vamos à próxima questão. Em quero que estudes, o termo apresentado classifica-se como... Temos aqui o quê?
A palavra que na língua portuguesa ela tem várias classificações gramaticais. Então é um vocábulo com o qual precisamos ter muito cuidado pela amplitude de classificações relacionadas ao vocábulo que. Quero que estudes. Quero isto. Percebam que não somente o vocábulo que, mas toda oração iniciada pelo vocábulo que pode ser substituída por isto. Toda oração iniciada pelo vocábulo que pode ser substituída por isto. Quando tal fato ocorrer, o que será uma conjunção integrante. A conjunção integrante ela é responsável por introduzir, por iniciar, uma oração subordinada substantiva. Então, a solução para o nosso problema está aqui na opção C, conjunção integrante. Amém, povo meu? Ficou legal? Foi para conta? Ótimo. Então, quando toda oração, não somente a palavra que, não somente o vocábulo que, mas toda oração iniciada pelo vocábulo que puder ser substituída por isto, ele, vocábulo que, gramaticalmente será classificado como uma conjunção integrante e a solução, então, está aqui na opção C. Amém, povo meu? Gravem isso, não se esqueçam. Próxima. Assinale a alternativa em que a concordância verbal se realizou de forma incorreta. Então, o tema da questão é concordância verbal e vamos observar a concordância incorreta. Opção A, alugam-se, deixa eu trocar aqui a cor, alugam-se vagas na garagem. Aqui nós temos o verbo alugar, transitivo direto, o vocábulo ser, aqui é um pronome apassivador. E vagas é o sujeito paciente. Esse verbo está concordando com o sujeito paciente. Vagas são alugadas. Então, aqui está certo, segundo a norma culta da língua portuguesa. Maravilha. Não é essa que queremos a incorreta. B. Os Estados Unidos ameaçam países contrários às regras de repatriação de imigrantes. Opa, certo. Os Estados Unidos ameaçam e poderia ser também Estados Unidos, sem artigo, ameaça. Sem artigo ou pronome junto a Estados Unidos, sem artigo ou pronome junto a Estados Unidos, parabéns, pêsames, óculos, costas, sem artigo ou pronome, verbo no singular. Com o artigo ou pronome, o verbo irá para o plural. Então, os Estados Unidos ameaçam, certo. Estados Unidos ameaça, certo também. Amém, povo meu? Então, a opção B está correta. Já era 10 horas quando ele chegou. Opa, 10 horas era? Não, 10 horas eram. Então, há erro, há desvio, há incorreção aqui na opção C. Só vou conferir a D. Daqui até a sua casa são 2 quilômetros. Correta a concordância aqui também. Logo, realmente, a opção C é que nos atende com uma concordância realizada incorretamente. Amém, povo meu? Maravilha. Vamos à próxima. Há 2 meses que Iracema recebia flores sem cartão. Na frase acima, o verbo haver, olha aqui, foi utilizado em conformidade com a norma padrão. Há 2 meses que Iracema recebia flores sem cartão. Então, o verbo haver aqui indicando o tempo passado, 2 meses passados. Agora analise o emprego do verbo haver nas sentenças a seguir. Vamos ver então. Nas praias de Santos, houveram muitas pessoas. Opa, verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Como verbo impessoal, mantém-se na terceira pessoa do singular. Então,
Houve. Houve. Deixa eu melhorar aqui. Houve. Muitas pessoas presentes na queima de fogos em comemoração ao Ano Novo. Maravilha. Vamos ao item 2, trocando aqui a cor. Elas haviam chegado. Opa! Aqui o verbo haver, ele é verbo auxiliar do verbo chegar. Se ele é verbo auxiliar, ele vai concordar com o sujeito. Elas, ele aqui é verbo auxiliar. O verbo haver em haviam chegado não é verbo impessoal, ele é verbo auxiliar do verbo chegar. Então, aqui, haviam, está certo? Porque concorda com o sujeito elas. Então, tudo bem aqui no item 2. Item 3. Felizmente, os festejos correram bem e não houve, verbo haver no sentido de existir. Deixa eu trocar aqui a cor. Não houve acidente. O verbo haver no sentido de existir, impessoal, na terceira pessoa do singular. Perfeito. Certo aqui também. Então, podemos afirmar que o verbo haver também foi empregado corretamente nos itens 2 e 3. Temos essa opção, 2 e 3? Sim, opção C é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima, então. Ela começa a escorrer como areia por entre os dedos. A regência, do verbo em destaque está de acordo com a nossa gramática normativa. Tudo bem. Aponte em qual das alternativas a seguir ocorre um desvio da norma culta no tocante à regência verbal. Então, o tema da questão, regência verbal, e precisamos marcar a opção incorreta no que diz respeito a tal assunto. Vamos lá. Assistiremos ao filme. Verbo assistir no sentido de ver. Ele é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, está certo aqui. Verbo preferir. Prefiro ler um bom livro a perder horas preciosas em redes sociais. Verbo transitivo direto e indireto. Preferiremos uma coisa a outra. Essa é a regência do verbo preferir. Bem feita aqui também. Então, não é a opção B. Vamos a C. Espirrou assim que aspirou ao perfume. Aqui aspirar está no sentido de respirar. Neste sentido, ele é verbo transitivo direto, ou seja, não rege a preposição a. Então, aspirou o perfume. Aspirou o perfume. Aspirar no sentido de respirar é transitivo direto, não rege a preposição a. Então, a princípio, a opção C nos atende. Mas vamos ver as outras. Obedecia às ordens. Olha aqui, verbo obedecer, transitivo indireto, rege a preposição a, mas o as artigo, que antecede o substantivo ordens, resulta nesse as com sinal de crase. Ok. As ordens de sua mulher, sem pestanear, preferia evitar discussões. Tudo certo aqui também. Então, a opção C é que resolve o nosso problema. Próxima questão. No trecho, às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. A expressão destacada, o conectivo já que, expressa a noção de causa ou explicação. Então, a opção que nos é dada é causalidade. Amém, povo meu?
Não se esqueçam disso, não se esqueçam desse detalhe, já que é um conectivo que dá a ideia de causa, explicação, tem como sinônimos visto que, uma vez que, porquanto, pois, porquê, todos indicando causa e explicação. Antes de terminar, eu quero colocar aqui para você curso de português para concursos completo. Curso de português do zero ao avançado, povo meu, para concursos com o método LPP. Vocês veem aqui o método LPP em que eu marco lá em cima no comando das questões para que saibamos qual é o tema da questão, se devemos marcar a opção correta, incorreta. E nas opções eu vejo aqui o porquê sim, o porquê não, o que há de desvio, o que há de correto em cada opção. Então esse é o método LPP, fazendo com que sua vida fique mais clara, mais nítida e bem resolvida para ser bem-sucedida, ser bem-sucedido na prova de concurso ou até mesmo na sua intenção de aprender melhor a língua portuguesa. Material de apoio em PDF em cada aula do curso. Simulado ao final de cada módulo com o sistema Training Time. Então você estudou o módulo de crase, fez o simulado referente à teoria de crase. Então você tem essa simulação para ver o que de fato você entendeu, o que você precisa melhorar, se há dúvida, se não há. Uma rota de estudos personalizada. Montaremos a sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Uma rota de estudos personalizada para cada conteúdo do seu edital. Um suporte tira dúvidas do aluno, como eu falei anteriormente. Opa, estudei crase, pintou uma dúvida aqui. Entre em contato com nossa equipe direcionará a minha dúvida e eu tirarei a dúvida, deixando você bem tranquila, bem tranquilo. Bônus 1, 2 bônus nós temos. Um bônus de redação oficial. Redação oficial é o estudo do Manual da Presidência da República. Em alguns concursos tem havido esse tema. Bônus 2, um curso de literatura. Algumas bancas têm trabalhado com literatura em seus concursos também. Então, tudo isso, todo esse suporte aqui, pelo valor de R$ 597 a princípio. Por que eu digo a princípio? Porque você vai descartar esses R$ 597 e vai investir no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 30,66. Nossa equipe está colocando aí o link, está colocando o número do WhatsApp aí embaixo para você entrar em contato para obter melhores informações com relação a comprar, a adquirir este material. É um grande investimento para você que postula aprovação em um concurso público. Aí você fala assim: Arnaldo, eu não quero pagar em 12 vezes não, em 6 vezes. Entre em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe dirá 6 vezes, valor X. Ah, em 3 vezes. 3 vezes, valor X. Isso no cartão de crédito, tá bom, povo meu? E Arnaldo, quero pagar em Pix e à vista, como é que eu faço? Entre em contato com a nossa equipe, que a nossa equipe passará o valor à vista em Pix ou à vista em boleto também. Melhor dizendo, essas opções. Então, entre em contato com a nossa equipe para que você compre esse material, que é um grande investimento na sua vida, para que você realize o seu sonho da aprovação em um concurso público. Amém, povo meu? E a última questão, ainda tem mais uma questão. No trecho, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser. A forma verbal destacada, que é poderia, expressa a noção de este poderia aqui, essa desinenciaria, essa terminação verbal iria, indica que o verbo está no futuro do pretérito, do indicativo, do modo indicativo. O futuro do pretérito, apesar de ser do indicativo, ele tem característica de noção no texto
hipotética, duvidosa, condicional. Repito, o futuro do pretérito, ele é reconhecido com essa terminação ria, essa desinência ria é característica de um verbo no futuro do pretérito. O futuro do pretérito, apesar de ser do modo indicativo, ele tem significado, ele tem ideia, ele tem sentido de hipótese, de dúvida, de possibilidade. Logo, a forma verbal destacada expressa uma noção de hipótese. Eis a solução para o nosso problema. Então, agradeço a presença de vocês e reitero aqui, sigam lá no Instagram, @língua-portuguesa para passar, e se inscrevam aqui no canal do YouTube, @língua-portuguesa para passar. Um forte abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.